Um, dois, três, gravando. Shalom, meus amigos, graça e paz para todos vocês. É um grande prazer poder te receber aqui na Escola Teológica da El Elyon. Eu sou o pastor Lucas, serei seu professor de teologia nesses dias aqui. E eu estou muito feliz porque você adquiriu um material de cunho teológico muito profundo, tá bom? Nós vamos iniciar aqui, tá bom? A aula número 1. E eu quero pedir para você o seu envolvimento com a sua escola teológica. Gente, você sabe que tudo aquilo que você entra de verdade, você acaba que aprende, desenvolve, cresce, mas você tem que entrar com tudo. Então, justamente por ser uma escola teológica, que ela é 100% online, eu vou precisar muito do seu envolvimento. Então, eu quero já pedir para que você separa um caderno da sua escola, tá? Separa um caderno da escola teológica, tá bom? Se você não tiver um, compra e deixa ele separado só para essas aulas aqui, tá? Compra aí, ó, caneta, marca texto, ó, vou te mostrar os meus aqui, ó, tudo meu. Uma Bíblia física, tá bom? Para você acompanhar as aulas. Olha só, para você fazer as suas marcações. Vou mostrar a minha Bíblia para você. Ó, aqui na nossa igreja eu estou criando a cultura da gente ler, voltar a ler essa Bíblia física, fazer marcação na caneta, com marcador e tudo. Depois eu vou te ensinar nas aulas aqui como que eu faço as minhas marcações também, tá bom? Para você fazer aí também, crescer junto com a gente dentro desse propósito. Tá bom, gente? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. O seu envolvimento com a sua escola, ele vai determinar o seu nível de crescimento. Então, se envolva nessas aulas aqui, tá? Não basta somente você assistir os vídeos, passar para frente. Não. Tire um tempo, sabe? A gente tem tempo de fazer tanta coisa. Por que a gente não pode tirar um tempo para estudar a palavra de Deus? Então, eu estou me propondo aqui gravar esses vídeos, gravar essas aulas, pegar tema por tema. Então, eu quero pedir a sua ajuda, o seu envolvimento nisso aqui, tá? Mais um pedido eu quero fazer para você. Não compartilhe o link da sua aula, tá? Com alguém que não comprou, que não fez inscrição, porque essa escola foi feita para você, foi você que investiu, né? E como eu disse, né, um valor baixo relativamente falando. Praticamente você está fazendo uma faculdade de um ano pagando R$ 150, né? Isso não existe. É um valor baixo, mas eu fiz com muito amor, tá? Para todos vocês. Eu vou pedir para você não compartilhar. Se alguém quiser fazer as aulas, indica para ele fazer a inscrição, né? Se ele fala, não, não tenho dinheiro, falo, espera cair um dinheiro então para você, porque a gente precisa desse valor, porque a gente vai investir aqui na nossa igreja, no reino de Deus, no crescimento e no desenvolvimento da nossa vida com o Senhor. Tá bom, gente? Fechou? Posso contar com você? Beleza. Só te lembrando aqui, sempre que acabar um módulo, eu vou enviar um link para você de uma provinha aí desse módulo que você acabou de fazer, tá bom? E para a gente ver mais ou menos como é que está aí o seu desenvolvimento. Fechou? Então é isso. Vamos lá então para a nossa aula. Eu gostaria que você anotasse aí já, tá bom? No seu caderno. Se você quiser, não tem onde anotar agora, mas está anotando no celular ou no computador, no iPad, depois vai passar para o caderno. Pode anotar também, tá? Esse aqui é o primeiro módulo, tá? E essa aula chama Antropologia Bíblica, a criação e o desenvolvimento do homem, tá bom? Antropologia bíblica, a criação e o desenvolvimento do homem, tá bom? Vamos lá então? Beleza. É o seguinte, nós vamos tratar então hoje Gênesis capítulo 1, tá? Eu vou falar alguns versículos aqui para você e eu vou explicando junto com você durante a aula para a gente ver aquilo que a gente consegue desenvolver aqui como aula, né? Então,
Você sabe que existem várias teorias, né, sobre a criação, entre elas a teoria do Big Bang, entre elas, né, a teoria que diz que o homem ele é uma evolução, que ele era uma espécie ali, como se fosse, né, como se fosse não, um macaco, né? Eu sei que é engraçado, mas eu tenho que falar. É a teoria que ele vai evoluindo aos poucos e tudo mais. E nós temos também a teoria do criacionismo, né? Que é aquilo que nós acreditamos, né? Nós temos também do evolucionismo. Então, se você quiser anotar, anota aí, dentro das áreas da criação e do desenvolvimento do homem, você pode colocar que o criacionismo é a teoria da Bíblia, tá? É a teoria da palavra de Deus, tá bom? O criacionismo, ele é essa teoria que diz, né, que a origem da vida veio através da palavra de Deus, tá bom? Muito bem. Então, abre aí comigo, então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Eu vou te mostrar a minha marcação que eu fiz aqui nele, eu vou te ensinar para você fazer no seu também, tá? Uma Bíblia aí. Eu comprei essa Bíblia aqui só para eu fazer a anotação nela. Só para eu desenvolver fazendo a anotação nela. Eu estou tentando ler ela inteira. Tem uns 2 meses, eu já estou no Novo Testamento, e tem sido muito bom para mim. Essas marcações têm me ajudado bastante. Às vezes eu volto num texto aqui e eu começo a ver coisas que eu não tinha visto ainda. É bem legal você fazer isso aí depois, tá? Então, olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? Para aí. Essa primeira palavra de Gênesis capítulo 1, verso 1, na língua hebraica ela é Bereshit bara Elohim. Ok? Bereshit, no princípio, bara criou Deus. Bereshit bara Elohim, os céus e a terra. Na verdade, o Elohim é o Deus. Porque a língua hebraica, eu não sei se você sabe, ela lê de trás para frente. Depois eu vou explicar isso mais para você. Você pode anotar aí também, escreve aí, linguagens, melhor, idiomas da Bíblia. Quais foram esses idiomas que foram citados aqui? Então, idiomas da Bíblia você pode colocar, tá? Eu vou falar mais sobre isso na aula da Bibliologia, mas você já pode notar que todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, ok? Inteiro em hebraico. Algumas palavras em aramaico, bem poucas, porque o aramaico é uma língua bem arcaica, bem antiga, que inclusive hoje quase ninguém fala mais aramaico, tá bom? E você pode notar isso, tá? Hebraico, aramaico e o Novo Testamento foi escrito inteiro em grego, tá? Inteiro ele foi escrito em grego. Inclusive, a língua grega era uma língua que o mundo todo falava. Era como se fosse o inglês hoje. Qualquer lugar do mundo que você fosse, que você falasse grego, alguém ia falar grego com você. Você pode ver depois que a Bíblia diz que os gregos chegaram para os discípulos e queriam ouvir Jesus pregar. Que lindo isso. E Jesus disse que ninguém ia mais ouvir ele até que ele voltasse. Então, quer dizer que Jesus também pregava na língua grega, tá? Então, essa primeira palavra, ela é no hebraico. Então, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí existe uma teoria, tá? Que os teólogos dizem. Essa teoria é chamada da teoria da destruição. Anota aí. Teoria da destruição. Essa teoria, ela diz que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, Lúcifer teria caído dos céus, sido expulso com os anjos e destruído a terra. É uma teoria. Vê se faz sentido para você. Porque Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí ele vem no versículo 2 já falando numa destruição.
e a terra era sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou movia sobre a face das águas. Então, é uma teoria que você pode depois pensar e pesquisar mais sobre ela, tá? Que eles dizem que entre Gênesis, versículo 1 e versículo 2, a distância foi de milhões de anos e que nesse período, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, Lúcifer teria se rebelado lá no céu, toda aquela história, pegou um texto dos anjos, foi expulso do céu, né? E Jesus disse, né, eu vi Satanás cair como um relâmpago, Jesus viu essa cena toda, e quando ele caiu ali, houve ali aquela destruição na terra, então ela ficou sem forma e vazia. E aí é a primeira vez que a Bíblia vai citar agora que tem face do abismo. Trevas, face do abismo. E aí o Espírito Santo fica, né, se movendo ali sobre a face das águas. Essa palavra, o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, depende da sua tradução, ela é na língua hebraica a palavra ruá, ok? Ruá, anota aí, por gentileza. Ruá, tá? Ruá é R-U-A-H. R-U-A-H. Tá bom? Essa palavra ruá significa, ela é da língua hebraica. No português, ela é traduzida por vento, espírito, sopro, tá bom? Ó, vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz a minha anotação. Depois, se quiser fazer na sua Bíblia, ó, eu anotei aqui, ó, ruá, que é a palavra hebraica. Anotei aqui, ó, o Bereshit bara Elohim, com a minha letra, do meu jeito, né? Mas fiz toda a anotação, do hebraico, do aramaico, que a terra foi destruída, as palavras que Deus disse. Isso aqui é bom para você gravar, para você estudar. Isso aqui é maravilhoso. Beleza? Entendeu essa primeira parte? Então, qual é a diferença das teorias, né, das outras teorias que nós temos para a teoria da Bíblia? É que a teoria da Bíblia, ela vai ser a mais próxima da realidade. Por exemplo, eu vou te falar sobre a teoria, né, que o homem veio lá dos macacos, né, que eles dizem. Essa teoria diz que o homem, ele é um processo de evolução e que esse homem, ele não nasceu já falando, que ele emitia sons e que depois que ele ficava velho, tudo aí ele começava a falar e melhorar os seus comportamentos. Hoje, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que quase todos os cientistas do mundo não acreditam mais nessa teoria. Eles dizem que o homem ele já nasce uma pessoa pronta e que os relacionamentos o fazem desenvolver a sua fala, o seu caminhar, a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas um bebê, uma criança, ele não aprende a falar pelo som que você faz. Ele aprende a falar quando ele vê o movimento dos seus lábios e da sua boca. Então, a Bíblia diz que quando Deus, nós vamos chegar no homem, mas quando Deus cria um homem, ele cria um ser pronto. E hoje, a própria ciência vai dizer que o homem é um ser pronto. Que ele não tem esse processo de evolução, que ele emitia sons igual um bicho, e depois vai crescendo e vai melhorando. Não, não tem nada disso. Então, a Bíblia ela é mais próxima, sabe, da realidade da criação. Entende? Então, feito então, Gênesis capítulo 1, verso 2, 1 e 2, né? A terra sem forma vazia. Aí no verso 3, você vai ver que tudo estava escuro. Então, essas trevas que estavam sobre a terra, elas caíram ali junto com Lúcifer e criou essa escuridão. Aí Deus vai dizer, haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Para aí. Aqui também a teologia vai dizer que foi criado o inferno. Bem aqui, que não existia. Por quê? Lúcifer e seus demônios, eles estavam sobre a terra. E o Espírito de Deus estava sobre as águas. Quando Deus diz, haja luz, Deus vê que a luz é algo bom
e ele faz essa separação entre a luz e as trevas. Um ele chama de dia, o outro ele chama de noite. Nesse processo é criado agora o inferno, aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 4. Depois, mais para frente, no versículo 6, ele separa o firmamento das águas. Depois do firmamento das águas, deixa eu te falar uma coisa sobre o firmamento das águas. Você sabia que a Lua, ela tem o diâmetro exato de distância da Terra e que se ela fosse alguns quilômetros mais próximos da Terra, as ondas do mar, elas iam engolir a Terra 2, 3 vezes. Se a Lua não tivesse na posição onde ela está, se ela estivesse mais próximo da Terra, a gente ia morrer afogado, porque você sabe que tem muito mais água do que terra. Aqui devia ser chamado planeta Água, não planeta Terra. Deus faz de uma forma tão perfeita que ele faz essa separação, ele faz esses firmamentos, ele faz esse ajuntamento. Tá, depois que ele faz essa parte, ó, no versículo 9 ainda em Gênesis capítulo 1, ele aparece a parte seca, e aí essa parte seca, isso aqui é muito forte de falar, a parte seca está no versículo 10, Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Ó que maravilha. Tá, aí Deus vai, olha o processo da criação, aí Deus vai começar a dizer, cubra-se a terra da vegetação, plantas, anota isso, plantas, deem sementes, ó, deem sementes e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies, e assim foi. Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar, não é Deus que cria árvores, Deus dá uma ordem para que as plantas as criem, elas são a fonte, elas são a raiz dessa criação. Então não foi Deus, ele deu a ordem para elas. Olha outra aqui. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas e tal. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde. Agora aqui, Deus levantou os luminares e tal. Deixa eu ver outra parte aqui também boa. Deus colocou o firmamento para governar e tal. Olha só, olha o versículo 20, Gênesis capítulo 1, verso 20. Vou marcar aqui também. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. Olha só, esses animais aquáticos, o autor vai dizer que Deus os cria, né? Obviamente, Deus é o autor de toda a criação. Mas a raiz da onde eles saíram não foi de Deus. Eles saem da própria água. Olha aqui, versículo 20, 21, não, 20. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre os céus, de acordo com as suas espécies. Então, a raiz de um animal, de uma espécie aquática, os peixes, tubarões, os golfinhos, eles saem da água. Então, a raiz deles é a água. Eles são criados pela água. Então, o que vai acontecer? Quando você pega um peixe e tira ele da água, ele morre, porque você te desligou ele da fonte. Depois você vai ver mais pra frente, na criação ainda. Deus, olha só, vamos aqui, versículo 24, ainda em Gênesis 1, 24. Produza a terra seres vivos conforme as suas espécies, rebanhos domésticos e tudo mais. Você vai ver, eu já vi muita gente falar assim, nossa, meu Deus, Deus criou a barata, Deus não criou isso. Ele deu a ordem para a terra, para que dela fosse produzido. Quem produz os animais, esses animais domésticos que eles chamam aqui, que são esses animais peçonhentos, que são também cachorros, gatos, eles são produzidos da própria terra.
Por isso que quando você pega um cachorro, por exemplo, que a raiz dele é a terra e você joga ele dentro da água, ele vai morrer. Se você pega um peixe e tira da água, ele morre e joga ele na terra. Por quê? Ele foi desligado da sua raiz de produção. E assim Deus criou todos eles de acordo com as suas espécies. Aí nós vamos chegar agora no homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então você pode notar então, do início da criação, que você entendeu que Deus então cria os animais conforme as suas espécies e todos eles têm uma raiz de criação. Então, os animais aquáticos, a raiz deles é a água. Deus dá ordem para que a água os crie. Os animais produzidos na terra, Deus dá ordem para que a terra os produza. Entende isso? E agora, quando vai chegar no homem, Deus não dá ordem para a terra, Deus não dá ordem para a água, ele faz uma conversa na Trindade. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e que ele domine sobre tudo que já foi criado. Peixe, aves do céu, animais grandes da terra, pequenos e tudo que se move. Então, se você for perceber, a raiz dos animais aquáticos é a água. A raiz dos animais da terra é a terra. E a raiz do homem é Deus. É por isso que quando um homem ele se desliga de Deus, o profeta Isaías vai dizer que o que nos separa do Senhor são os pecados. Quando o homem se desliga de Deus, ele morre. Ele é praticamente um morto-vivo. Você lembra quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? Aí alguém diz assim, nossa, mas eu pequei e não morri. Morreu espiritualmente, não viu. Fica um zumbi vivo. Fica uma pessoa que está viva aqui, mas o seu espírito está morto. É justamente isso que vai acontecer. Olha só. Quando então esse homem é criado, a raiz dele, Deus vai fazer um ajuntamento. Olha só que profundo isso aqui. Você vai ver que Deus usa elementos da terra para criar coisas da terra. Usa elementos do céu para criar coisas celestiais. Por exemplo, por que você não vê anjo andando na rua aí? Você não vê anjo andando o tempo todo? Porque eles não são daqui. Eles são celestiais. Eles se movem no mundo espiritual. Por que você, como homem, por exemplo, não pode já ir para o céu? Né? Fazer igual o Superman, levantar as mãos e voar. Porque você, por enquanto, é um ser terreno. Quando Deus vai criar o homem, eu vou te mostrar os elementos que ele usa. Ele usa elementos celestiais, espirituais, que é o que nos liga aos céus, e ele usa elementos terrenos também. Então você vai ver uma coisa muito interessante. Por exemplo, Deus dá essa palavra, né, que o homem ele é dominar sobre tudo e tal. E aí você vai ver o seguinte: Deus pega elementos terrenos, até elementos que ele usou para criar animais, e ele cria o corpo do homem, que a Bíblia diz que ele pega do barro. Então ele monta o corpo do homem. Quando o corpo fica pronto, o que ele fez? Ele usou elementos terrenos. Aí a Bíblia diz, tá aqui, que ele vai soprar o fôlego de vida sobre ele. Aqui, ó, versículo 30. E deu todos os vegetais como alimento e tal, que tem fôlego de vida. Não é aqui não, fôlego de vida. Cadê? Aqui, ó. É o capítulo 2 já, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando essa palavra, fôlego de vida, no hebraico, ela é o paracletos, é o ruá, que a gente acabou de anotar. É Deus pegando o que tem dentro dele de espiritual, de celestial, e ó, sopra sobre o homem. E aquele homem agora é um ser vivo.
Olha só que profundo. Então você vai entender uma coisa muito importante. Como nós somos formados de espírito, alma e corpo, e eu vou falar isso na próxima aula, o homem ele tem necessidades, por enquanto, de coisas da terra. Você é carnal ainda, então você precisa comer, você precisa dormir, você precisa tomar água todos os dias. Isso é o que o carnal precisa, o corpo do homem carnal. É a mesma coisa que os animais precisam para sobreviver. Só que tem um dispositivo dentro de nós, que é o que foi soprado por Deus. Nós temos uma fonte, nós viemos dele. Então, por isso, que todo ser humano, ele nasce com um vazio dentro dele. Ele nasce já com saudade de Deus. Então, você pode ver que as pessoas elas estão o tempo todo em busca de Deus. Elas querem conhecer a Deus. Elas querem saber quem é Deus. E elas estão esse tempo todo. Por quê? Porque Deus é a nossa fonte de vida. E você pode ver que uma pessoa que ela é desligada da fonte da vida que é Deus, ela é uma pessoa que ela é triste, que ela é amargurada, que ela tenta preencher esse vazio de várias formas e ela nunca consegue. Porque ela só vai ser feliz quando ela primeiro for ligada direto na fonte de onde ela veio. Tá bom? Então, a criação e o desenvolvimento do homem está intimamente ligado com essas passagens que nós lemos aqui. A criação, como Deus iniciou, esse fôlego de vida que Deus sopra dentro do homem, né? Aí beleza, aí você vai dizer, tá bom, pastor, até aí entendi. Mas por que agora, que principalmente no começo da Bíblia, nós vamos ter uma série de matanças, Caim matando Abel, né? Um matando o outro, tendo relacionamento de primo com primo, irmão com irmão. Um dia um menino falou assim para mim, pastor, mas não é errado ter relacionamento com família, irmão com irmão, primo com primo. Eu falei, ele falou, mas por que em Gênesis Deus permitiu? Aí eu falei para ele, isso aqui que eu estou te dizendo, por conta da criação e do desenvolvimento, eles precisavam procriar. E as famílias foram crescendo a partir dessa procriação que só tinha em famílias. Aí você vai me dizer, mas não é pecado? Em Gênesis não. Porque a lei inicia-se em Êxodo. Em Gênesis não tem lei. A lei ela vai se iniciar em Êxodo. Então não tem como ser pecado algo que não tinha lei ainda. Você entende isso? Então dentro desse contexto da criação e do desenvolvimento, você vai ver que a criação ela foi feita dessa forma, com base nas raízes que Deus criou, e o desenvolvimento do homem, ele é um processo que Deus criou essa linha do tempo. Se você for perceber. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas no Antigo Testamento era aquela matança toda. Você pensa numa época que a única lei, uma das primeiras leis que vai existir no mundo é o Código de Hammurabi, que era uma pedra enorme que tinha na Inglaterra e uma lei pesada de que se você cortasse a mão de um, o outro podia cortar sua mão. Era o famoso olho por olho, dente por dente. Quando Deus vai apresentar as leis para Moisés em Êxodo, ele usa, inclusive, olho por olho, dente por dente. Por quê? Estamos falando de uma época da pedra. Uma época que os homens, eles não tinham conhecimento nenhum. Eles estavam em processo de desenvolvimento. Então você vai ver que o começo da vida humana era isso, era matança, era roubando a terra um do outro, era invadindo o terreno, era fazendo toda essa loucura. Esse era o começo. Porém, você vai ver na própria palavra de Deus essa mudança de comportamento com o desenvolvimento humano. E eu vou te falar uma coisa. Eu não vou chamar ele de personagem, eu vou chamar ele do rei dos reis. O que mais maravilhoso de todos, o que dividiu a história em antes e depois. A chegada de Jesus é o maior processo de aceleração do desenvolvimento humano. É indiscutível isso que eu vou falar para você. Então você que está anotando, anota aí que o homem, então, após passar o processo da criação, vai começar o seu desenvolvimento, ele vai aprender a conviver em sociedade, ele vai aprender
né, a dividir as coisas, ele vai aprender a questão do amor ao próximo, tanto que os 10 mandamentos foram o que salvou milhares de vidas no mundo todo, sabe? Esse desenvolvimento vai acelerar o processo com a vida de Jesus. É por isso que o mundo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Inclusive a nossa vida, a minha e a sua. Ela tem, você tem uma história antes de Cristo e depois de Cristo, porque a figura de Jesus ela é tão poderosa na história que ele entra para dividir em antes e em depois. E Jesus acelera o processo de desenvolvimento humano. Jesus acelera de tal forma que ele pega essas leis que tinha no Antigo Testamento. Às vezes você vai falar, meu Deus, tem lei aqui em Levítico de apedrejamento, de não sei o quê. Essas leis eram para uma época onde o homem não era desenvolvido para entender as coisas. Você consegue entender isso? Era uma época pesada, que tinha que ter uma lei pesada para segurar eles, e ainda assim eles se matavam o tempo todo. Agora, a vinda de Jesus acelera o processo de desenvolvimento de uma forma espetacular. Você vai ver Jesus refazendo essas leis. Você vai ver Jesus trazendo um novo significado. Tanto que, o que é lei para mim, biblicamente falando? Tudo que foi passado por Novo Testamento, falado por Jesus ou falado pelos apóstolos. Porque o Antigo Testamento, a Bíblia diz que são sombras e figuras daquilo que há de vir. Então você não pode pegar essa história do Antigo Testamento e levar ao pé da letra. Você tem que entender que era uma época de desenvolvimento humano e que a chegada de Jesus agora acelera o processo da mudança do desenvolvimento humano. A ação de Jesus, por exemplo, com aquela menina que foi pega em adultério e todo mundo queria apedrejar ela, aquilo que Jesus fez meu Deus, é uma revolução tão grande que aconteceu ali que eles não esperavam, eles não tinham noção de que Jesus ia fazer aquilo. Jesus, ele acelerou o processo do desenvolvimento de uma forma tão grande que é inimaginável. Algumas pessoas dizem, mas a Bíblia, ela apoia a escravidão. Nunca apoiou. Leia os textos. O que a Bíblia fazia era não ir contra aquelas leis da época, até porque, se você fosse contra, eles iam pegar esse livro e iam queimar tudo, e não ia chegar em nós nunca. Só que a Bíblia, ela é tão profunda no seu processo de desenvolvimento que você vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, enviando uma carta, que é a carta de Filemon, falando de um escravo chamado Onésimo. E Paulo fala para Filemon receber Onésimo, não mais como um escravo, mas como um irmão útil em Cristo Jesus. Como é que eu não vou entender esse processo de desenvolvimento? O Brasil, por exemplo, só acabou com a escravidão em 1888, no dia 13 de maio, através da nossa princesa Isabel, que tinha na época. Porém, essas nações, elas já tinham terminado com esse processo de escravidão há muito tempo. E, inclusive, a escravidão no Brasil era uma totalmente diferente do que tinha no Oriente Médio. É óbvio que não deixava de ser escravidão, porém, o escravo no Oriente Médio, ele tinha parte no lucro, no crescimento da fazenda. Ele podia constituir família. Ele tinha N direitos, tanto que alguns deles, quando eram liberados pelos seus senhores, eles faziam um furo na orelha, que é da onde nascem os brincos, e aquele furo dizia, eu quero continuar com o meu senhor. Então, você vai ver esse processo de desenvolvimento. Hoje, por exemplo, na era que nós vivemos, a era da tecnologia, nós estamos em 2023. Nós temos um nível de conhecimento da palavra de Deus, um nível de revelação da palavra de Deus que os nossos pais na fé não tinham. Por quê? Porque isso faz parte do processo de desenvolvimento. Isso faz parte de entender o tempo e as coisas de Deus. Então, o princípio da palavra, aquilo que é pecado, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, ele é eterno. Por isso que nós precisamos entender os princípios da palavra. Agora, aquilo que já foi, que foi sombras e figuras do Antigo Testamento, são coisas que não voltam mais. E você precisa entender esse processo de desenvolvimento para você entender a palavra de Deus.
Quando você começa a entender que Deus fez tudo num tempo certo, que hoje o tempo que nós vivemos é um dos tempos os melhores que existem, você vai entender que daqui para frente você só vai progredir em relação a isso. O que você não pode é deixar que em meio a tanta oportunidade de conhecimento e crescimento, você se comporte como alguém que não queira crescer no seu desenvolvimento em Deus. Tá bom, gente? Olha só, essa foi a nossa aula número 1, criação e desenvolvimento do homem. Eu espero que você tenha gostado, seja muito abençoado, tá bom? Faz as suas anotações aí, tá? A próxima aula nós vamos falar sobre a natureza do homem, uma aula muito boa, porque eu vou tratar sobre espírito, alma e corpo. Gente, é uma aula muito profunda, tá? Você não pode perder ela e faz as suas anotações certinho, me manda lá no Instagram ou no grupo lá da escola, o que é que você está achando, me chama lá no privado se você tiver alguma dúvida, eu quero ajudar você nesse seu processo de crescimento. Um dos meus trabalhos é descomplicar teologia para você, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima aula. Tamo junto!